Pessoal, só para vocês saberem, eu não coloquei questões nessa aula, porque é o mesmo tema da segunda, a gente vai fazer as questões de doença renal crônica agora nessa segunda aula. Aí a gente engloba todos os assuntos, para ficar mais bacana. 40 segundos. Perguntas do intervalo que eu achei bacanas. Quais são as alternativas medicamentosas ou classes de medicamentos a serem substituídos quando eu não consigo utilizar um IECA, um BRA, por piora de função renal, por uma doença, uma disfunção renal muito avançada, o paciente não tolerou, fez hipercalemia, piorou a função renal? As 4 classes principais, né? Os beta-bloqueadores, vasodilatadores diretos, alfa-bloqueadores e inibidores de canais de cálcio, né? Então, tem uma gama grande aí para vocês associarem. E outra pergunta foi, o que é o mais utilizado? Taxa de filtração glomerular estimada por creatinina simples, anual isolada, ou o clearance de 24 horas? É a taxa de filtração. Inclusive as classificações que nós falamos, estágio 1 a 5, é tudo por taxa de filtração glomerular, pela formulinha lá, MDRD, Cockcroft, CKD-EPI, cada uma tem sua particularidade, eu não vou entrar em detalhe, mas para vocês saberem. Além disso, no livro de vocês tem uma classificação que tem o estágio 0. Doença renal crônica, estágio 0, que é o quê? O paciente que não tem nada, mas está sob risco. Não dá, né? Esse estágio 0 ele já saiu de uso, porque você não vai classificar o cara com uma doença renal crônica só pelo fato de ele ser diabético, super bem controlado, sem albuminúria, sem nada, só pelo risco, né? Então, é o estágio 1 a 5, tá bom? Então, essa aula é bem mais light, porque a gente vai falar de terapia renal substitutiva, acaba caindo menos, acaba caindo muito mais questões de indicação do que de modalidade, tempo, fatores da diálise, mas eu vou explicar para vocês algumas coisas, é uma aula mais light, aí no final a gente manda ver com ira, para aí é bacana, para finalizar bem o dia, né? Vocês saírem daqui bem relaxados, mas a gente vai dar uma calmadinha na terapia renal substitutiva. Mais uma vez a tabelinha, estágio 1 a 5, e o paciente vai perdendo função gradativamente, do estágio 1 acima de 90 ml por minuto, estágio 5 abaixo de 15 ml por minuto, ou diálise. Lembrando, se você tem um paciente em diálise, você já classifica o cara como estágio 5D. 5D, referente à diálise, independente dela ser diálise peritoneal ou hemodiálise. Eu vou falar daqui a pouquinho as indicações, quando indicar, quando preparar o paciente, como que prepara o paciente, mas só para a gente poder se situar, o que é a terapia renal substitutiva? Terapia renal substitutiva é toda modalidade em que eu vou substituir a filtração, a função do rim do paciente que não funciona mais. Pacientes com doença renal crônica abaixo de 15 ml por minuto, ou estágio 5, de preferência, sendo que tem algumas indicações para estágios mais precoces, mas isso daí não vai cair em prova e eu não vou entrar em detalhe. Nós temos basicamente 3 tipos de TRS, terapia renal substitutiva. Diálise ou hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. O transplante renal, eu não vou falar aqui, não vai cair na prova, é uma coisa muito específica para residentes de nefrologia, mas você pode ter o transplante renal doador vivo, doador falecido, que é o cara que entra na lista, doador vivo é quando você prepara com algum familiar, algum parente a doação, e você pode ter o transplante preemptivo. O que é esse nome? Para vocês saberem se alguma vez vocês virem, o preemptivo é o cara que transplanta o rim sem antes ter feito diálise. Então está preparando tudo, tem um irmão, vai doar, já está doença renal crônica no estágio muito avançado, você vai preparando e você transplanta ele sem antes ele ter entrado no programa dialítico. Muito bacana, muito legal. Também é uma estratégia muito boa, principalmente para pacientes mais jovens, pacientes que têm disfunções em idades mais jovens. Mas vamos falar um pouquinho desses 2 métodos. A hemodiálise com suas variáveis e a diálise peritoneal com suas variáveis. Minha ênfase principal é na hemodiálise, porque é o que cai em prova. Das questões que eu tenho visto de terapia renal substitutiva, só cita alguma coisa de diálise peritoneal, mas muito pouco. O foco é 95% na hemodiálise. E nós temos algumas opções para dar para o paciente. Você pode fazer o seu tratamento domiciliar ou o seu tratamento na unidade de diálise. É lógico que isso no mundo real, brasileiro, nós limitamos um pouco pelas faltas de hemodiálise domiciliar. No Brasil nós não temos esta modalidade de hemodiálise domiciliar, nós temos a hemodiálise nos centros, então diálises em unidades dialíticas, em unidades ambulatoriais. A diálise, o tratamento domiciliar no Brasil se baseia na diálise peritoneal.
Tem duas modalidades. A diálise peritoneal automática, onde o paciente faz essa diálise dormindo e uma máquina cicladora vai fazendo essa troca. Eu vou mostrar isso mais pra frente. Está muito subjetivo isso. E você tem também a diálise peritoneal ambulatorial contínua, ou CAPD, que é a diálise onde o paciente faz manualmente as trocas das bolsas de diálise. Eu vou mostrar isso mais pra frente também com mais calma. Já na hemodiálise convencional, que são aquelas que o paciente vai no centro de diálise, na clínica de diálise fazer o tratamento, você tem a hemodiálise noturna, onde o paciente dialisa durante a noite, 8 horas, ótima modalidade, quanto mais tempo de diálise, mais tempo de filtração, melhor para o paciente. Você tem a hemodiálise curta diária, onde o paciente faz diálise todos os dias, só que 2 horas por dia, isso é muito bom, eu vou explicar por quê. Tem a hemodiálise convencional, 3, 4 horas, 3 vezes por semana. E você tem também, hoje em dia, as modalidades chamadas de hemodiafiltração. Eu vou explicar também isso daqui para frente, só para introduzir o assunto, para vocês verem que não é simplesmente hemodiálise, né? Tá, geral. Não, tem muitas particularidades de cada tratamento. Bom, como que eu vou preparar o paciente para terapia renal substitutiva? Geralmente, esse paciente que tem uma doença renal crônica, mesmo que em estágios iniciais, estágio 3, 3A, mas você vê que esse paciente não está indo bem, ele tem uma perspectiva de piora, ele tem um perfil metabólico muito ruim, é um paciente de difícil controle glicêmico, e você vê que ele está progredindo mais do que aquela velocidade de 1, 2 ml por minuto por ano de perda de função, você já pode sim começar a conversar com esse paciente. Oficialmente, nós recomendamos que se converse com o paciente sobre a substituição renal abaixo de 30, 25 ml por minuto de filtração, isso é, a partir do estágio 3B4. Então, olha, isso pode acontecer, como que é, quais são as modalidades, quais são os benefícios e os problemas, vamos dizer assim, de cada modalidade, qual que melhor se enquadra no seu perfil. Essa escolha do método tem que ser feita pelo menos uns 6 meses antes, porque você tem que preparar tudo, desde a parte psicológica, acesso vascular para diálise, você tem que conversar com os familiares, você tem que preparar o pano de fundo para o paciente não sentir chegando na hemodiálise pela porta dos fundos. Eu falo, o paciente ele tem que começar a diálise pela porta da frente, sabendo o que é, sem grandes sintomas, sem grandes intercorrências, com fístula feita e não com o famoso Schuyler no pescoço, cheio de infecção, cheio de trombose de veia, cheio de complicação, baixa autoestima. Não é isso que a gente quer do nosso paciente. A gente quer que o nosso paciente ele comece diálise, se ele precisar algum dia, da forma correta, preparado. Isso daqui tudo vai ter que ser feito. Preparo psicológico, preparo físico e vascular, alteração de comportamento, alteração de dinâmica familiar, para o paciente entender direitinho o que ele precisa. O acesso vascular. Para fazer hemodiálise, nós precisamos de um acesso vascular, que pode ser catéteres de curta duração, catéteres de longa permanência e fístulas, ou enxertos sintéticos, que nós chamamos de enxertos de PTFE. Para isso, você tem que preparar esse paciente. O ideal é que o paciente que vá fazer hemodiálise, ele seja preparado com uma fístula arteriovenosa, que é uma formação vascular onde você faz um desvio de fluxo de uma artéria para uma veia, dependendo da altura você escolhe a artéria e a veia que você vai utilizar, mas que deve ser feito com no mínimo 3, 4 meses de antecedência do prazo previsto para diálise. Por quê? Porque essa fístula precisa de maturação. E se eu não maturar essa fístula, eu vou fazer a diálise, tem que dialisar no outro dia, não tem jeito, tem que passar o catéter mesmo com a fístula no braço. Então eu tenho que preparar com certa antecedência. E vale lembrar que não deixe chegar no estágio 5. Não vá preparar o paciente em diálise quando ele estiver com 8 ml por minuto de filtração. Prepara antes. 15, 20 ml por minuto, você já tem que conversar e preparar esse paciente para diálise. Paciente com doença renal crônica em estágios avançados. Ele progrediu, ele está lá com seus 15, 20% de filtração. Evite drogas que mexam com a hemodinâmica renal, que possam piorar a progressão da doença. Evite anti-inflamatórios, uso de contrastes iodados, eu vou falar na aula de IRA para vocês. Sempre tentar preservar a função renal desse paciente, mesmo que seja muito baixa. Então preserve isso para você fazer o paciente entrar na diálise pela porta da frente. E sempre monitorar a progressão e o momento certo de o paciente entrar em diálise. Isso cai em prova, né? Quando que eu vou iniciar a diálise? Quais são as indicações? Esse paciente precisa de uma terapia renal substitutiva. Quais são as indicações formais, que são as de urgência, né? Então, pericardite urêmica,
edema agudo pulmonar ou sobrecarga hídrica, hipertensão refratária, encefalopatia urêmica, neuropatia urêmica, sangramento, diástases hemorrágicas, anorexia, confusão, fadiga. Legal, isso vocês sabem. Hipercalemia refratária, acidose refratária. Você deixaria o seu paciente que você ama tanto, que está 5 anos no seu consultório, chegar com uma encefalopatia urêmica? Você deixaria o seu paciente chegar na diálise com potássio de 8, podendo ter uma parada e morrer? Você deixaria o paciente fazer uma pericardite urêmica? Ter que drenar, fazer uma janela pericárdica? Não. Então isso são indicações de urgência. No pronto-socorro, você não conhece o paciente. O nosso paciente ambulatorial, ele tem que entrar em diálise pela porta da frente. Ele tem que bater na porta da clínica, abrir e falar: oi, hoje é meu primeiro dia de diálise. Com o mínimo de sintoma, com o mínimo de complicação, com acesso vascular pronto, e não com essas indicações formais. Isso não é formal, isso é indicação de urgência. O que eu vou falar para o meu paciente e o que eu vou esperar da diálise para esse paciente? Né? Olha, o que a diálise vai fazer de bom para o senhor? Bom, ele vai manter e vai ajustar a homeostase do equilíbrio hidroeletrolítico e o equilíbrio da água no nosso organismo. Ele vai ajustar e vai controlar a retenção de hidrossalina. Ele vai controlar a hipertensão relacionada à hipervolemia. Um dos mecanismos de hipertensão no renal crônico é a hipervolemia. Ele vai controlar a acidose metabólica. Ele vai controlar a hipercalemia, a hiperfosfatemia, a hipermagnesemia. Eu também vou ter controle dos produtos relacionados ao metabolismo de nitrogênio, redução de ureia, redução de sintomas e complicações relacionadas à uremia, melhora de anorexia, vômitos, mal-estar. O paciente ganha um bem-estar enorme, tremendo, diminui fadiga, aumenta a qualidade de vida, melhora a prática de atividades físicas, você reabilita o paciente e, em geral, isso demora 3 meses, quando o paciente já está em diálise, do começo da primeira sessão até ele ter uma melhora significativa. Se tudo correr bem, como nós queremos que corra, 3 meses o paciente está reabilitado. Melhora da neuropatia, melhora da encefalopatia, você tem todas essas correções. O que você não tem de melhora? Isso você vai ter que corrigir paralelamente, como a gente falou no tratamento do hiperparatiroidismo. Você não corrige deficiência de vitamina D. Não. O seu rim parou, a produção da 1-alfa-hidroxilase diminuiu. Não, tenho que dar a vitamina D ou na forma inativa ou na forma ativa externa. A diálise não corrige isso. A diálise não corrige a deficiência de ferro. Você tem que dar ferro para o paciente. A diálise não corrige a deficiência de eritropoetina. Você tem que dar o hormônio se ele precisar. Então, isso não corrige. Isso corrige. Aliás, isso não corrige. Os primeiros duas colunas corrigem. Como que eu vou preparar esse meu paciente? Então, conversar com ele. Olha, o senhor tem um risco cardiovascular aumentado. Ecocardiograma, Doppler de carótidas, avaliação cardiovascular bem bonitinha, junto com o cardiologista, de preferência. Correção da anemia. Primeiro lugar, lembra? Avaliar o perfil de ferro e avaliar a necessidade de agentes estimuladores, que é a eritropoetina e os seus derivados, após o acesso ao perfil de ferro. Controle de fósforo, cálcio, vitamina D e paratormônio. Isso daí eu vou ter também junto com a diálise. Eu vou ter uma remoção de fósforo pela hemodiálise. Eu vou ter uma reposição de cálcio na diálise, porque a diálise faz esse mecanismo, eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou dar vitamina D se precisar. Vou dar quelante de fósforo se precisar. Então, esse controle. Ingestão proteica, desnutrição, cuidado. O senhor não pode comer proteína. Aí o cara chega magrelo, consumido, sem massa muscular. Piora a perspectiva de vida do paciente, piora a morbimortalidade do paciente. Então, tudo isso é o preparo pré. E durante a diálise, você também vai ter que acessar isso mensalmente. Tanto que em clínicas de hemodiálise, você coleta exames mensalmente para acessar esses fatores laboratoriais. Controle da acidose, isso daí a diálise vai te trazer, mas você também tem que preparar o paciente antes. Lembra do bicarbonato via oral. Controle eletrolítico, especificamente lembra do potássio e da volemia. Mas lembrar que a diálise corrige tudo isso, mas você tem que, antes do paciente entrar em diálise, deixar isso muito acertadinho. Como eu disse, eu não quero que o meu paciente chegue em diálise com uma acidose grave em coma. Eu não quero que ele chegue com potássio de 8. Eu não quero que ele chegue com HB de 6. Quem não viu isso? Quem não viu aquele paciente renal crônico, clássico, branco, parece uma folha de papel, com Shiley, numa cadeirinha de rodas chegando? Todo mundo já viu isso. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. E lembrar, lógico,
além disso, além da parte laboratorial, eu tenho que melhorar sintomas clínicos, programar o acesso vascular definitivo para esse nosso paciente e, tendo interesse, o paciente, e tendo interesse e perfil, status funcional, você encaminhar esse paciente para centros transplantadores. E aí, Thiago, tá bom, isso está muito bonito, mas oficialmente, quando que eu começo? 15 ml por minuto? 10 ml por minuto? Quando que eu começo a diálise? Quando o paciente tem indicação? Não existe um número mágico, mas existe um trabalho muito bonito que mostrou que o 15 não é bem o corte para diálise. Eu posso levar esse paciente em tratamento conservador desde que eu tenha o paciente na mão, desde que eu corrija os sintomas e as alterações laboratoriais, até 5 ml por minuto. Eu tenho um paciente no meu consultório que está com 6 ml por minuto de filtração. 8 ml por minuto. Tá bem, maravilhoso. E está preparando tudo para diálise, fazendo a fístula, passando psicólogo, passando com a nutricionista, vendo qual que é o melhor método para ele, os melhores horários de diálise, mas está lá. Ele chega no meu consultório e vai embora, aguardando o dia de eu falar, olha, agora não dá. Quando que é o agora não dá? O agora não dá olha, doutor, um pouquinho enjoado ultimamente, eu vomitei um pouquinho mais essa semana passada, estou comendo menos, aí você vê a ureia já subiu mais, 200, 200 e pouco. Olha, o seu potássio está difícil, né? Está 5,5, 6, 6, 6, não baixa. Tá, vou esperar explodir. Você vai levar, né? Laboratorialmente falando e clinicamente, vendo o paciente, sempre tentando levar na melhor maneira possível. Olha, esse inchaço não dá, já estou dando 4, 5 comprimidos de furosemida para ele, não dá, está cansado, já não anda bem, pô, vamos pôr ele na diálise, né? Está na hora. Mas oficialmente, quando que é? O senso comum, né? Entre 10 e 15. Antigamente falava, diabético entra antes em diálise. Mentira, diabético não entra antes. Diabético progride mais rápido se você não controlar ele, mas ele não entra antes. E aquele famoso, a dúvida, né? Mas entrar mais cedo é melhor para o paciente? Nem sempre. Aqui é um resumo de alguns estudos que mostravam que quanto antes o paciente entrar em diálise, melhor. Estudos antigos, mal randomizados, cheio de falha, até que alguém falou, bom, vamos fazer um estudo bacana para ver se o paciente que entra em diálise com 15 ml por minuto e o paciente que entra em diálise com 6 ml por minuto, se ele morre mais, se ele tem piora de qualidade de vida, se ele tem piora de sobrevida. Vamos fazer um estudo? Não. Aí os caras fizeram um estudo, que é esse daqui, que saiu no New England em 2010, que ele mostrou a diferença, ele tentou avaliar a diferença em relação à mortalidade e alguns outros fatores de risco para os pacientes que entraram em diálise precoce, e ele chamou de precoce os pacientes que entraram em diálise com 10 a 14 ml por minuto, e tardio quando o paciente entrou em diálise com 5 a 7. Vocês devem estar, meu Deus do céu, o cara está com 8 de creatinina. Eu tenho no meu consultório um paciente com 7,5 de creatinina. Está preparado para diálise. Ele já ganhou 6 meses nessa brincadeira. Ele resolveu a vida dele, ele acertou a casa dele, ele falou para a família toda, ele fez mais 2 viagens para os Estados Unidos, ele fez todo o preparo psicológico. 6 meses para a gente pode não parecer muito. 6 meses para o paciente que vai entrar em diálise é muita coisa. Ele se acertou. Arrumou financeiramente, viu o que tinha que fazer, quem vai levar para diálise, onde que ele vai estacionar o carro, como que ele vai, como que ele vem. Já conhece todo mundo na clínica e não dialisa. E ele tem 8 de creatinina. Ele tem o quê? 4 ml por minuto. Maravilhoso. Potássio de 4,8, bicarbonato de 24, não está inchado, não está com sintoma, tem sua vida ativa, corre. Fístula no braço. Fístula no braço. A hora que eu falar, seu Edgar, é agora. Tá bom. Ele está pronto. Isso é o mundo ideal. Mas infelizmente a gente não consegue fazer isso para todo mundo. Então, comparando, vamos lá. Vamos pôr em diálise os pacientes de 10 a 14 ml por minuto, tudo estágio 5, né? E de 5 a 7 ml por minuto. Quem morre mais? Quem morre mais? Ninguém. É igual. Por que é igual? Porque esses pacientes foram muito bem cuidados. Eles foram muito bem acertados, clínica e laboratorialmente. Eles foram muito bem orientados. Então, não adianta você falar, eu vou deixar meu paciente do postinho que ele é visto a cada 8 meses, com 9 de creatinina, que o cara não vai morrer, né? Não. Você tem que ver o paciente mês a mês, a cada 2 meses, se estiver muito bom. O paciente tem que ter um contato para entrar em contato telefônico com o seu consultório, se você precisar.
ele tem que ir lá no posto de saúde numa vaga de encaixe se ele sentir alguma coisa errada. Então, isso daqui deu certo, por quê? Qual que é o grande, no editorial desse artigo, qual foi a grande questionamento? Ok, mas os pacientes estão nos Estados Unidos. E eles estão bem cuidados. Porque é um estudo. Se o paciente está estudo, o paciente do estudo tem o telefone até da mãe do cara que está estudando. Então, olha, eu estou um pouquinho enjoado, me liga. O cara já liga. Ele tem acesso a exame cada 10 dias. Os nossos pacientes têm isso. Alguns meus têm, outros meus não têm. Não porque eu não queira e não possa, mas porque muitas vezes o paciente não está de saco cheio. Mas, Thiago, não quero voltar no consultório em 4 semanas, mas tem. Eu estou te dando esse período para você resolver a tua vida. Esse seu Edgar que eu falei é o melhor exemplo, é lindo. É muito bacana isso. Porque você fala 6 meses, mas 6 meses pra gente é junho, não acabou nem a Libertadores, né? Mas o cara, é muita coisa. O cara arrumou seguro de vida, você não vai morrer, mas não, vou fazer, pô. Seguro de vida, viajou, fez enxoval pra meta nos Estados Unidos, e foi, e tá vivendo. Se ele tivesse em diálise, daria para viajar, lógico que daria, dá para fazer diálise fora. Hoje em dia tem diálise até em navio. Mas ele teria uma restrição maior, teria medo. Não, o cara foi. Então tem isso. Lembra que tempo e qualidade de vida estão muito relacionados. Né? Bom, o que mais? A escolha do método deve ser sempre feita em conjunto com a família, decisão médica e da equipe toda que acompanha o paciente. Deve-se levar em consideração o perfil socioeconômico. Eu vou colocar o paciente com um nível socioeconômico muito ruim para fazer diálise em casa, onde ele tem que abrir o catéter dele, com a mão suja, com 5 cachorros, 3 gatos e com um quarto para 5 pessoas na família. Então, é melhor ele fazer hemodiálise na clínica que a enfermeira vai cuidar dele. Né? Então, tem que levar isso em relação. Tinha uma professora lá na HC, isso daqui, pelo amor de Deus, eu vou parafrasear, não é minha frase, pode parecer cruel, mas ela fazia um fluxograma. Existe alguém que ama o paciente? Não, não pode fazer diálise peritoneal. Porque o diálise peritoneal, o primeiro item existe um cuidador? Alguém que possa ficar cuidando de você? Não, não tem, meus filhos trabalham, minha esposa é acamada, então, infelizmente não dá. Diálise peritoneal, o paciente tem um cuidador, um quarto só para isso, perfil socioeconômico bom, não pode ter animal em casa. Por quê? Porque o cachorro dá uma lambida no catéter da barriga dele, acabou, peritonite. Então, é importante ficar de olho nisso. Avaliação do acesso, eu vou falar um pouquinho disso. E lembrar também que existe hoje em dia a corrente do paliativo. Né? Você vai dialisar um vozinho com Alzheimer, acamado, há 6 anos, com 93 anos, que vai precisar de diálise. Então, tem também a questão do lado psicológico, do lado espiritual, do lado moral envolvido nessa questão em algumas indicações. Seu Edgar, o que o senhor vai esperar da diálise? Bom, o senhor vai ter uma melhora do status funcional, o senhor vai se reabilitar. Muito bom. Além disso, o senhor vai ter melhora desse sintoma. Essa náusea, esse vômito, esse enjoo, esse peso nas pernas, esse cansaço mais frequente. E isso daqui vai fazer com que o senhor prolongue a vida. A diálise faz com que, diminuindo essas complicações da uremia, a gente aumente a sua sobrevida e aumente a sua qualidade de vida. É isso que você tem que falar para o paciente e convencê-lo disso. Muitas vezes o paciente está tão bem fora de diálise que ele vai falar, eu fui para os Estados Unidos agora, mas você quer me pôr na máquina? Mas você tem que mostrar que a progressão é inexorável. Lembra? Não para a progressão. Se o senhor está com 4 ml por minuto agora, o mês que vem o senhor vai estar com 3. E com 3 talvez não seja legal. Então tem que ficar de olho nisso, o paciente tem que saber disso. Lembra que a diálise não previne o desenvolvimento ou progressão de sintomas causados por outras doenças. A nefropatia diabética, perdeu o rim, a desencana do diabético, ele já perdeu o rim? Não. Então trate o diabetes igual você trata o paciente não dialítico. Trate a hipertensão muito bem, trate a dislipidemia muito bem. Manda o cara parar de fumar. O cara já entrou em diálise e fuma agora. Não pode morrer. Mortalidade cardiovascular. O paciente em diálise tem aumentado o risco de infecção? Tem. Acessos, punções, catéter de diálise peritoneal e doença cardiovascular? Sim. Lembra? Estágio 5, maior risco cardiovascular. Não pela diálise, mas pela progressão da doença em si. E lembrar dos idosos a questão funcional, que muitas vezes, olha, o seu João, com 97 anos, talvez não se beneficie tão bem da diálise. Questionar isso também. 3 minutinhos para hemodiálise, 2 para diálise peritoneal, falar um pouquinho mais, 5 minutinhos de hemodiálise, que tem algumas coisas bacanas. É a modalidade mais realizada no mundo. Quais são os pontos chaves em relação à hemodiálise?
tem que ter um acesso vascular. Acesso vascular tem que ser uma fístula arteriovenosa, onde você vai ter um vaso de capacitância e um vaso de complacência, vai ligar uma veia com uma artéria, você vai direcionar o fluxo arterial para o sistema venoso, essa veia vai dilatar e você pode puncionar a veia desse paciente para ele fazer a hemodiálise. Enxerto de PTFE, você desvia o fluxo do sistema arterial para o sistema venoso com um enxerto sintético. Você também funciona o enxerto. Por que desses dois mecanismos, essas duas técnicas? Você tem que ter um vaso de alto fluxo para você poder puncionar de um lado, funciona do outro e a diálise é feita a partir da remoção do sangue dessa veia ou dessa fístula ou desse enxerto arteriovenoso. Só para vocês terem uma ideia como que é, aqui. Você tem uma punção arterial, onde o sangue vai entrar no sistema da hemodiálise. Você tem um capilar, que é esse dialisador, e esse ar por roletes, que continuamente bombeia o sangue, devolve para o sistema venoso. A punção da fístula arterial sempre é a mais distal, porque você pega o sangue que está voltando, então você pega o sangue da veia aqui, e a fístula aqui. Então você vai puncionar a arterial mais distal, e o retorno venoso do sangue tem que ser mais proximal. Então, punção arterial, punção venosa. Então, o sangue sai do paciente pela punção arterial e é devolvido pela punção venosa e aí segue o caminho natural da circulação. Ok? Esse daqui é uma punção de fístula para uma hemodiálise. Voltando. Muito bem. Se eu não tiver a fístula, eu tenho o quê? Os catéteres. O famoso catéter duplo lumen para diálise provisório, que é o Shile, e o famoso catéter de longa duração, que é o tunelizado, que é o Pernicate. Qual a diferença dos dois? Um é tunelizado, outro não. Um é implantado direto numa veia, outro tem um túnel subcutâneo com um cuff que protege de infecções. Esse sim você pode utilizar por um período maior, até 3 a 6 meses, em muitos casos. Pacientes que têm deficiência, que não têm condição de fazer fístula, utilizam os catéteres de longa permanência por um período maior do que deveriam, pela dificuldade de confecção de fístula. Mas o ideal seria que todo paciente em hemodiálise fizesse uma fístula. Lembrar no perfil hemodinâmico, muitas vezes pacientes cardiopatas graves não toleram bem a hemodiálise pela questão hemodinâmica, isso daí eu não vou entrar em detalhe, porque não tem nenhum consenso que diálise peritoneal é melhor do que hemodiálise para cardiopatas. Então, isso eu não vou entrar em detalhe. Mas existe uma redução da independência. O paciente tem que ir na clínica de hemodiálise no mínimo 3 vezes por semana para o resto da vida. Ou até ele transplantar. Então tem essa questão que a gente tem que discutir com o paciente. Qual que é o lado bom? A gente compartilha com o cuidador a responsabilidade pelo meu acesso. A enfermeira que vai puncionar, a enfermeira que vai conectar o catéter ou o técnico de enfermagem. Em casa, peritoneal, quem vai fazer é você, é o seu cuidador. Você compartilha a responsabilidade. Um perfil metabólico melhor. Por que o perfil metabólico menor? Eu vou explicar na diálise peritoneal. Quando você infunde bolsa de dialisato no meu peritônio, essa bolsa, na grande maioria das vezes, tem glicose. Então você tem uma alteração metabólica relacionada ao excesso de glicose no dialisato peritoneal. Já na hemodiálise, o dialisato não tem, em geral, glicose. Então você tem um perfil metabólico melhor. Já vou explicar melhor também. Taxa de mortalidade é semelhante. Eu escrevi mortalidade, mas é mortalidade, eles são semelhantes. O acesso vascular. Os catéteres, como eu falei, deveriam ser provisórios até a confecção da fístula. Os catéteres não tunelizados, o famoso Shile, essa marca nem existe mais para vocês saberem, mas ficou Shile. Maior risco de infecção, maior trombose por perda de acesso. E se você for implantar um Shile numa urgência, no pronto-socorro do paciente, opte sempre, primeira opção, veia jugular interna direita, sempre. Pacientes com impossibilidade de fístula ou enxerto, sempre optar pelo catéter tunelizado, o famoso Pernicate, menor risco de infecção e melhor patência, melhor fluxo, menos trombose a longo prazo. Risco maior de catéteres, infecção. Infecção em catéter de diálise é complicado. Aumenta a mortalidade, aumento do risco de endocardite, grande chance de ser Staphylo aureus, aumentando ainda mais o risco de endocardite infecciosa. Como que é o fluxograma do tratamento de infecção de catéter? Geralmente o paciente está em diálise, tem uma bacteremia, tremor, calafrio, febre. Ok? Provável infecção de catéter. Todo paciente em diálise com catéter, independente do acesso ser
definitivo ou Shiley provisório, interprete qualquer sintoma infeccioso como infecção de catéter. Fluxograma e protocolo. Nunca vi cair, mas pode cair. Coleta de hemocultura do acesso e periférica e antibiótico terapia empírica para gram positivo e gram negativo. Geralmente ceftazidima e vancomicina. Isolou hemocultura. Isolou Staphylo aureus. Encaminha o paciente para retirar o catéter, independente dele ser tonelizado ou dele ser provisório. Por quê? Porque existe uma chance enorme de fazer biofilme e esse paciente fazer endocardite infecciosa. Ok? Persista, e aí você suspende o ceftazidima e mantém a vancomicina por 4 semanas. Se essa bactéria não for Staphylo aureus, na maioria das vezes você pode preservar o catéter tonelizado. Porém, qualquer bactéria, até um Staphyloepidermidis bobinho, um Staphyloepidermidis multissensível é bobo. Se for um catéter de curta duração, um Shiley, ele tem que ser trocado sempre. Ok? Você só tenta preservar o catéter quando ele for o tunelizado, porque é um acesso mais definitivo, entre aspas, é mais prolongado do paciente. Então, lembra-se, sempre, Staphylo aureus, troca catéter pelo risco de endocardite infecciosa, e o fluxograma é pedir para esse paciente um ecocardiograma transesofágico para avaliar, mesmo na ausência de sintomas, alguma vegetação infecciosa. Ok? E quais são os princípios? Aqui é um minutinho para vocês entenderem. A diálise tem 3 princípios. Da ultrafiltração, onde eu vou remover o excesso de líquido do paciente que ele acumula entre uma diálise e outra. Então você tem, de um lado, o sangue do paciente e do outro, o dialisado. Aqui tem uma pressão negativa, ele vai puxar esse líquido ao longo da diálise. Então você tem uma remoção de líquido chamado de ultrafiltração. Você tem outro método chamado difusão. O que é difusão? Nada mais é do que aquela difusão por gradiente osmótico. De um lado você tem o sangue passando com 7 mEq de potássio, e do outro lado você tem o dialisato passando com 2 mEq de potássio. Por diferença de gradiente osmótico, ao longo da diálise, esse potássio vai sendo removido por difusão. Simples. É físico-química a coisa. Convecção. Convecção, você faz o quê? Você faz com que uma pressão dentro do sistema da diálise empurre algumas micro e médias moléculas. Ou, em alguns casos, algumas macromoléculas. Você empurre fósforo através dos poros. Porque lembra, a diálise é uma membrana semipermeável. Então tem microporos. Por isso que tem a difusão osmótica. Mas você pode acrescentar um clearance que a gente chama de convectivo, onde na diálise você, por diferença de pressão também, empurra algumas macromoléculas. Então você não tem uma diferença de gradiente osmótico, mas você tem passagem por aumento de pressão convectiva. Então você tem difusão, mais menos equilíbrio, e você tem convecção. A adsorção é o quê? É um mecanismo menos importante na diálise, mas onde as moléculas elas grudam nos poros do capilar da diálise e ficam grudadas. Então, é um mecanismo físico, grudou, não saiu, quando você tira o capilar e devolve o sangue, ela está lá, aquela moléculazinha lá o potássiozinho, o fósforo, então, a ureia. Então, você tem esses 3 mecanismos, difusão, convecção e adsorção. Só para vocês verem, isso daqui é um filtro de diálise, um capilar de diálise. Esse capilar tem milhares de filtros, que são microfilamentos, onde você tem, por um lado, o sangue e, por outro, o dialisato. Eles fazem o mecanismo contracorrente. O sangue de cima para baixo e o dialisato de baixo para cima, para você ter mais contato entre o sangue e o dialisato. Não contato direto, porque você tem uma membrana semipermeável no meio, mas para você conseguir potencializar esse mecanismo osmótico, essa difusão. Então você não tem contato. Ah, Thiago, primeira pergunta, diálise tem contato do sangue com o banho da diálise? Não, não tem. Na vida prática até pode ter por ruptura de microfilamentos, essas coisas. Mas teoricamente o capilar da diálise não foi feito para ter contato. Isso daqui é um capilar isolado. É um microfilamento isolado. O capilar tem milhares desses microfilamentos. Então aqui tiver aqui milhares desses microfilamentos e aqui um microfilamento isolado. O sangue passa por um lado, o banho do dialisato passa por outro e você tem essas trocas ao longo das 3, 4 horas de diálise.
A diálise remove muito mais micromoléculas. Então, ureia, potássio, sódio, ácido úrico. Quando você vai aumentando o tamanho das moléculas, você diminui a remoção. Então, a hemodiálise é boa para remoção de micromoléculas. Por que essa informação é importante? Porque vai ter uma modalidade que eu vou só citar daqui a pouco, que chama hemodiafiltração, onde os poros do dialisador são maiores. Então eu removo moléculas maiores. Que moléculas são importantes? Moléculas pró-inflamatórias. Citocinas, quimiocinas, beta-2 microglobulina. Você diminui a inflamação. Essa é uma técnica que está sendo muito utilizada hoje em dia. Tá bom? Não vai cair para a prova, mas vocês têm que saber. Tem hemodiálise, é hemodiafiltração. Pô, o Thiago falou da hemodiafiltração uma hora. Então, os princípios da diálise são esses. Ultrafiltração, remoção do líquido em excesso do paciente, para atingir o que nós chamamos de peso seco. O que é o peso seco? É o peso livre de excesso de líquido. Quer dizer, o peso de massa magra, massa gorda, menos o excesso de líquido. O paciente ele sai da diálise com 75 quilos, vai para casa, na segunda-feira à noite, na quarta-feira à tarde ele volta para a diálise com 77. Ele ganhou 2 quilos. Ele não ganhou 2 quilos de massa de um dia para o outro. Ele ganhou 2 quilos de líquido, em geral. E é isso que eu vou remover. Esse peso que nós estimamos para o paciente, ou por estimativa clínica, ou por estimativa por bioimpedância, nós chamamos de peso seco. Não é, isso é muito mais um papo aqui do que o que realmente vai cair na prova. Remoção de solutos, sim. Vai remover ureia, vai remover creatinina, vai remover fósforo, remover sódio, potássio. Você vai adicionar cálcio, porque a dialisato tem mais cálcio que o sangue. Você vai, por gradiente osmótico, você vai passar mais cálcio para o sangue. E você vai acrescentar, como eu disse, se tiver o cálcio baixo, você acrescenta cálcio e acrescenta bicarbonato para correção da acidose. Lembrando, já falei, não corrige deficiência de vitamina D e não corrige deficiência de eritropoetina nem de ferro. Isso pode cair, é um conceito chamado hemodiálise curta diária. Como eu disse, em vez do paciente na clínica 3 vezes por semana, que é o convencional, fazer de 3 a 4 horas, de segunda a quarta e sexta, ele vai todo dia, de segunda a sábado. Só que ele faz 2 horas. Por que isso é interessante? Diminui mortalidade, já mostrou que a hemodiálise curta diária acaba tendo uma mortalidade muito parecida com pacientes transplantados, do que em relação a quem faz 3 vezes por semana. Então diminui mortalidade. E tem uma melhor sobrevida, redução da hipertrofia ventricular esquerda, melhor controle de hipertensão, menor ganho interdialítico. Nossa, Thiago, mas isso é muito bom. Melhor do controle do fósforo. Mas por que é tão boa? Por que é tão boa essa hemodiálise diária? Pensa só, paciente que faz segunda, quarta e sexta. Ele faz a diálise, segunda, vai para casa segunda à noite. Vamos supor que ele faz às 4 da tarde na segunda-feira. Ele vai para casa às 8 da noite. Ele tem a terça inteira e a quarta de manhã até as 4 da tarde para ganhar peso, para comer potássio, para aumentar a ureia, para ganhar líquido, para tomar muita água porque está muito calor. Aí quando ele chega na quarta-feira, às 4 da tarde, está cansado, ele, pô, doutor, não aguentei, tomei muita água. Aí você vai ver, ele saiu de 75 para 80 quilos. Pô, mas seu Joel, o senhor não pode tomar muita água, a gente vai ter que tirar tudo na diálise, pode baixar sua pressão, o senhor pode passar mal. Ah, doutor, mas eu não aguento. Aí ele vai embora na quarta noite, aí ele fica quinta e sexta até as 4 da tarde. Pô, mas seu Joel, o senhor de novo. Ah, eu comi uma melancia, eu não aguentei. Hemodiálise curta diária. O cara chega às 6 da tarde, dialisa até as 8 da noite. No dia seguinte, às 6 da tarde, ele está lá. Menor ganho de líquido entre as diálises, menor aumento de potássio entre as diálises, menor aumento de fósforo, porque ele come menos entre uma diálise e outra. Então, ele vai ter um melhor perfil hemodinâmico, porque eu tenho que tirar menos líquido em excesso dele na diálise. Ele vai ter menor elevação de potássio, porque ele vai comer menos entre uma diálise e outra. E tem um estudo, que é esse daqui que saiu no New England, que os pacientes que fazem hemodiálise diária, eles morrem menos, principalmente de segunda-feira. Por que o paciente que dialisa de segunda, quarta e sexta morre mais de segunda-feira? Porque ele fica sábado e domingo sem dialisar. Então, cara, tem um churrasquinho, vou pro churrasquinho, dialisou na sexta, segundona eu dou aquela limpada, né? Só que ele chega com potássio de 8,5, 9 e faz uma arritmia fatal no caminho para diálise. Eu já perdi alguns pacientes dessa mesma forma. Então, a diálise curta diária faz com que o paciente dialise pouquinho, praticamente todo dia, ele só descansa domingo. Então ele eleva menos potássio e eles morrem menos às segundas-feiras, como esse estudo mostra que o paciente morre mais. Se o paciente dialisa de terça, quinta e sábado, ele morre mais na terça, que ele ficou domingo e segunda sem dialisar.
Se ele dialisa de segunda, quarta e sexta, ele morre mais na segunda, que ele ficou sábado e domingo sem dialisar. Então é bem bacana, pode parecer simples, mas não é. Isso muda a mortalidade do paciente. Existe um índice em diálise chamado de KTV. Não vai cair na prova para vocês, mas para vocês saberem que é o índice de... eles quantificam, é um índice que quantifica a remoção de ureia ao longo da diálise. Para que isso? Ele é um índice de qualidade. Quanto mais ureia eu removo do meu paciente, melhor a diálise dele. Melhor está filtrando, melhor o capilar, melhor o acesso, o fluxo da diálise está bom, porque quanto mais fluxo de sangue eu tenho naquele compartimento que eu mostrei, melhor, mais convecção e mais difusão eu tenho. Então, o KTV é um índice que avalia a remoção de ureia. Ele não vai falar disso de sobrevida, qualidade de vida, ele até tem relação com isso, mas ele só é um índice de remoção de ureia e que nós utilizamos para falar, bom, está filtrando bem, então tá legal, ele chegou com 200 de ureia, saiu com 70, um KTV maior que 1.3, que é o mínimo aceitável, tá legal, ao menos a remoção de moléculas pequenas está boa. Então, é só um índice a mais para o nefrologista. Eu considero, então, como hemodiálise adequada um KTV bom, acima de 1.3, ausência de desnutrição, pressão controlada, fósforo normal, ausência de anemia, hemodiálise sem intercorrências. Não adianta nada o cara estar laboratorialmente bem e vomitar toda a diálise, e passar mal toda a diálise, ter hipotensão toda a diálise. Ele tem que estar bem durante a diálise. Isso é qualidade de vida, isso aumenta a sobrevida, isso é diálise adequada. Tirando o KTV, o resto é igualzinho ao que eu falei do tratamento conservador, né? Igualzinho. Controle bem o seu paciente. Em diálise ou fora da diálise. Só lembra que eu falei um quadrinho? Hemodiafiltração. Você aumenta o tamanho dos poros e aumenta a remoção de moléculas grandes. E aí você tem maior remoção de moléculas pró-inflamatórias, beta-2-nitroglobulina, alguns fatores inflamatórios que parecem que têm diferença em relação ao controle do paciente. Além de que o fósforo é uma molécula um pouco maior. A hemodiafiltração, quando você põe um poro maior, você consegue aumentar a convecção, você remove mais fósforo. Então, é um método que a gente tem feito ultimamente. Não é para vocês saberem para a prova, mas para a vida é uma coisa que está entrando bacana. Hemodiafiltração eu não vou conversar muito, só vocês saberem um pouquinho. A diálise peritoneal. Esse daqui é um esquema clássico do paciente que faz diálise peritoneal. Na hemodiálise, nós utilizamos o capilar, que é aquilo que eu mostrei para vocês, que tem vários microfilamentos, como dialisador. De um lado passa o sangue, de outro passa o dialisato, por uma membrana semipermeável, existe a convecção e a difusão. Na diálise peritoneal, a difusão e a convecção é feita por uma membrana, que é a membrana peritoneal. A membrana peritoneal tem milhares, milhões de microcapilares sanguíneos. E ela é muito fina. Ela, por si só, olha que barato, ela é, por si só, uma membrana semipermeável. Se eu coloco uma bolsa de dialisato no meu peritônio e deixo 1 hora, e coloco uma bolsa com 1 mEq de potássio, e ele está com 7 de potássio no sangue, ao longo dessa hora o potássio dele vai baixar. E na hora que você remove esse líquido, você tem a diálise feita. Isso é a diálise peritoneal. Você coloca um catéter, que o mais comum é o catéter de Tenkoff, que é colocado no peritônio, ele fica dobradinho na fossa ilíaca esquerda em geral, ou na fossa ilíaca direita, mas em geral a gente deixa na fossa ilíaca. Pelo fluxo do catéter, porque o paciente vai ficar de pé, o líquido concentra embaixo, né? Então o catéter tem que estar com a pontinha dele embaixo. É um catéter flexível, não é rígido, não tem risco de perfurar a alça, a não ser no procedimento de passagem, mas a ideia dele é, ele tem uma via de entrada, você fecha, desconecta e fica com o líquido na barriga. Sai, vai andar, não sei o que, volta para casa, conecta na bolsa e o líquido é removido. Você tem essa técnica chamada de CAPD, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua. E você tem também, essa daqui é a diálise peritoneal contínua, você faz trocas manuais ao longo do dia. Aí a troca, não vou falar como faz essa conta, porque é muito complexo, mas você faz trocas ao longo do dia. Olha, o senhor precisa, pelo seu peso, pelo seu perfil metabólico, trocar 6 vezes. Então, vai fazer a divisão do tempo, tal, durante o dia o senhor vai trocar X vezes. Você tem o mais legal, e esse sim é o que a gente tem utilizado bastante, que é a diálise peritoneal automática.
Durante o dia ele fica com que a gente chama de cavidade vazia, e à noite ele conecta numa máquina, dorme conectado numa máquina, que faz essas trocas automaticamente. Então essa daqui é a diálise peritoneal automática. E você tem os métodos mistos, onde você pode fazer à noite as trocas automáticas e complementar com trocas ao longo do dia também, manuais. Vai cair na prova? Não, não vai cair na prova, mas é legal você saber. E saber os benefícios. Por exemplo, se um paciente tiver perfil para diálise peritoneal e não ter tempo de maturar uma fístula, por que não pôr um catéter de diálise peritoneal enquanto ele vai fazendo a fístula, enquanto ele vai programando um acesso definitivo para hemodiálise? Por que não? Então você ganha tempo, você mantém os acessos vasculares, porque você preserva. A diálise peritoneal, geralmente, ela dura de 2 a 4 anos no máximo, porque você vai tendo uma fibrose no peritônio, vai diminuindo a qualidade da diálise. Então, enquanto você começa a diálise, você pode preparar para daqui a 2 anos o paciente entrar em hemo. Ou o paciente transplantar, melhor ainda. Isso daqui tem até um programa nos Estados Unidos chamado PD First, que é o Peritoneal Dialysis First. Comecem com diálise peritoneal para quem pode, porque você vai ter benefício. Um tempo para preparar fístula para o futuro, manutenção dos acessos vasculares, maior independência, o cara pega a maquininha de diálise dele, eu tô indo pro Guarujá, põe na bala, pega as bolsas de dialisado, vai embora. Então, tem independência. Um perfil hemodinâmico, em alguns pacientes melhores, daqui a gente não vai entrar em detalhe também por causa das grandes dúvidas que existem em relação à hemodinâmica. Os pacientes devem ter, sim, uma superfície corpórea menor. Se dialisar peritonealmente um obeso, com um IMC maior que 35, 40, é muito difícil. Você tem vários complicadores. A superfície corpórea é muito grande para você fazer uma diálise peritoneal. Mas um paciente menos obeso, ou até com sobrepeso, que não tenha cirurgias abdominais prévias, que não tenha nenhuma alteração abdominal, que tenha um cuidador bom, que tenha uma casa bacana, que não tenha animal de estimação, que seja independente, que queira manter essa independência, você mantém bem o paciente em diálise peritoneal. E lembrar que a única coisa ruim, a principal coisa ruim é o perfil metabólico. Que as bolsas de diálise peritoneal, para você fazer a remoção de água, você precisa de um componente hiperosmótico para puxar a água do sangue, dos capilares peritoneais. Qual que é esse componente hiperosmótico? Em geral é a glicose. Então você põe uma bolsa cheia de glicose, só que a glicose ela vai passar um pouco para o sangue. Então você vai ter uma alteração do perfil metabólico desse paciente. Hoje em dia a gente está tentando usar, e é o ideal, são bolsas de icodestrina. Ele é um componente quase nada, muito pouco absorvível. Não tem glicose, é um polímero, não tem glicose na bolsa, e você tem um melhor perfil metabólico. Bolsas de icodestrina é o que a gente tem usado ultimamente. E a sobrevida, como eu disse, é semelhante. Aula mais light, né? Para a gente finalizar com ira, vamos só fazer umas questõezinhas. O que vai cair, mais ou menos, alguns casos clínicos e algumas questões de conteúdo, de definição teórica mesmo. João, 49 anos, tabagista e obeso, fator de risco, tem doença renal crônica, tratamento conservador com um clearance, ele falou clearance, mas uma taxa de filtração glomerular, podia ser, de 28 ml por minuto. Vamos considerar que seja por 1,73 metros quadrados. Em uso de captopril, 50 mg de 12 em 12 horas, 100 mg de captopril dia. Com os seguintes exames. Um pH de 7,28, uma acidose leve, com bicarbonato de 18. Lembra que eu falei? O alvo é acima de 22. Um base excess de -4, uma acidose crônica, eu vou falar isso na aula de distúrbio ácido básico. Uma saturação boa, hemoglobina 7,5, anêmico, hematócrito 25, saturação de transferrina um pouquinho mais baixa do que deveria, e ferritina de 250. O examinador me dá que o valor para esse paciente, o ideal seria entre 200 e 300. Então a ferritina dele está ok. Vamos lá. Creatinina 3,5, ureia 102, potássio 4,8, ok. Sódio 138, ok. Cálcio total 8,9. Tá bom, né? Acima de 8,8 cálcio tá bom. E fósforo de 3,5, também tá bom. Paratormônio 350. Apesar da manutenção do cálcio e do fósforo dentro dos limites, o PTH dele está um pouquinho aumentado. Vamos ver o que ele quer. Bom, tem anemia, que a gente conversou na aula, tem acidose, que a gente conversou na aula,
tem classificação de doença renal crônica, que a gente conversou na aula, tem hiperparatiroidismo, que a gente conversou na aula. Vamos ver o que ele quer. O paciente necessita receber suplementação de ferro inicialmente para a correção da anemia, pois a anemia ferropriva é a causa principal da anemia na doença renal crônica. Bom, é a causa principal da doença renal crônica. Porém, o examinador me deu a informação que a ferritina dele está no valor adequado para o paciente renal crônico. Ele me deu isso. Então você não precisaria saber, ele te deu essa informação. A informação que a principal causa deficiência de ferro é a principal causa de anemia no renal crônico. Mas esse paciente me parece que ele está com os estoques de ferro muito próximos do adequado. B. A acidose metabólica é um fator de progressão para a doença renal crônica, estágio 5, logo deve ser corrigida com bicarbonato via oral? É o que a gente conversou na aula, né? Parece que esse é um item bom. Não tem indicação de calcitriol. Lembra, calcitriol é a vitamina D ativa. Teoricamente, eu teria que dar alguma medicação para diminuir o meu PTH. Uma delas é a reposição de vitamina D ativa. Então, seria uma boa opção. Então, poderia ser. Então, não tem indicação? Não, poderia ter indicação sim. Deve-se trocar o captopril por outra classe de antihipertensivo devido ao risco de hipercalemia? Até poderia ser, mas essa questão ele não quer isso. Por quê? Potássio está bom, 4,8 de potássio. Ele me fala que o paciente está estável, quer dizer, eu vou levando o meu IECA até onde eu puder, mas eu não preciso trocar agora. Se ele falasse que o cara estava com um potássio de 6,5, eu poderia até questionar isso, mas agora não. A obesidade e o tabagismo não contribuem para a evolução para a doença renal crônica. Não é isso, né? Então, letra B. Sobre a doença renal crônica, não, eu gosto de grifar, não podemos afirmar. A principal causa de óbito nesses pacientes é decorrente de processos infecciosos associados à bacteremia, do procedimento dialítico do catéter de Chailly. Qual é a principal causa de mortalidade na doença renal crônica? É cardiovascular, né? Então, a alternativa A não está certa. Alterações no perfil lipídico começam já nas fases iniciais? Sim, pode ser. Especialmente quando a taxa de filtração glomerular está menor que 60. Todas as complicações da doença renal crônica começam abaixo de 60 ml por minuto. Inclusive, alteração principalmente de ácido úrico. Eu não falei na aula, mas o ácido úrico ele eliminado, a eliminação dele é via tubular proximal. Então, se você tem uma disfunção renal avançada, você tem uma diminuição da eliminação de ácido úrico, você tem uma hiperuricemia que pode contribuir para a progressão da doença renal crônica. Um exemplo, só falar do ácido úrico que eu não comentei, eu só citei ele. A neuropatia urêmica é muito prevalente em pacientes que iniciarão diálise e caracteriza-se por acometimento sensitivo motor distal dos membros. A neuropatia urêmica não é muito prevalente. Eu não quero que esse paciente tenha neuropatia urêmica. Esse paciente não pode ter neuropatia urêmica. Isso é uma condição extrema. O padrão da neuropatia no renal crônico pela uremia é sensitivo motor, sim, distal, sim, mas não é muito prevalente. Disfunção sexual é muito comum e os sintomas podem se agravar com o uso do... Desculpa, essa letra C, ela não é muito prevalente. Isso daí é uma questão de correção na prova. Ela é pouco prevalente, mas ele falou que é muito prevalente. Mas a questão correta, como errada, vamos dizer assim, é a A. Mas a C, ela não é muito prevalente, mas ela é padrão sensitivo motor distal, ok? A única questão, o galho dessa questão que foi para correção, foi o seguinte, ele quer não podemos afirmar. A C, você não pode afirmar que é muito prevalente, mas é padrão sensitivo motor distal, então ficou como correta, C correta, então só para vocês saberem. A disfunção sexual é muito comum e sintomas podem se agravar com o uso de tiazídicos e bloqueadores de canais de cálcio? Sim. A disfunção sexual com inibidores de canais de cálcio, principalmente o bom e velho ondodipina, pode agravar sim a disfunção sexual, pode ser agravada também com beta-bloqueadores e com tiazídicos. Uma informação a mais urológica para vocês. A ferropenia deve ser pesquisada antes da reposição de eritropoetina no tratamento da anemia? Sim. Então, a mais errada aqui é que a principal causa de óbito não é o catéter, mas é cardiovascular. Lembrando que a neuropatia urêmica não é muito prevalente, mas ela é sim padrão sensitivo motor distal, tá bom? E a última, para a gente poder só falar um pouquinho de definição.
dentre as situações a seguir, aquela que se enquadra corretamente no estágio da doença renal crônica da National Kidney Foundation é dependência de diálise e volume urinário abaixo de 500 ml em 24 horas, doença renal crônica estágio 6. Isso, estágio 6, muito bem. Estágio 6 é um ótimo estágio que não existe, né? Taxa de filtração glomerular de 34 ml por minuto e proteinúria 4,2 gramas em 24 horas. Doença renal crônica estágio 4. A doença renal crônica estágio 4 é de 15 a 30, independente da proteinúria. Então, não é essa. Taxa de filtração glomerular de 125 ml por minuto, filtração normal. E proteinúria de 3,5 gramas, estágio 2. Não, esse seria o estágio 1. Taxa de filtração normal com proteinúria, estágio 1. Taxa de filtração glomerular de 42 ml por minuto e proteinúria de 180 miligramas, estágio 3. Sim, não pela proteinúria, isso a classificação é independente da proteinúria, mas porque o estágio 3 é de 59 a 30, ok? E aí, taxa de filtração glomerular de 19 ml por minuto, seria estágio 4 e não 5, como ele fala. Então, a alternativa correta é a letra D. Tem mais uma. Um paciente portador de doença renal crônica, estágio 4, vem à consulta para orientação terapêutica. Ele refere que foram colhidos os seguintes exames. Paratormônio 152, o dobro do valor de referência superior. Cálcio 8,5, discretamente baixo. E fósforo 7,8, bem alto. O valor é até 5,5. Qual das medidas a seguir seria recomendável nesse momento? Então, o que é recomendável no tratamento do hiperparatiroidismo primário? Lembra que eu falei? Em primeiro lugar, a gente teria que avaliar o paciente para repor vitamina D, correção de fósforo, que é o principal. Então, e aí a gente partiria para outras um pouco mais avançadas à medida que a doença progride. Mas inicialmente é vitamina D e correção de fósforo, além de medidas dietéticas. Vamos ver o que ele quer. Indicar a dieta hiperproteica rica em laticínios? Não. Só lembrando que laticínios é o que mais tem fósforo. Então, não. Administrar calcitriol via oral? Então, agora eu vou explicar uma coisa para vocês que eu não falei na aula que eu deixei para esse slide. O calcitriol é muito bom. Ele é a vitamina D ativa. Ele só tem um efeito colateral. Ele aumenta a reabsorção de cálcio intestinal, mas ele aumenta também a reabsorção de fósforo intestinal. Então, quando o paciente está com hiperfosfatemia, níveis acima principalmente de 5,5, 6,5, você não inicia o calcitriol de cara. Você até poderia começar um quelante de fósforo, quando ele normalizasse o fósforo, você introduziria a vitamina D ativa. Como ele está com fósforo muito alto, não seria legal. Não seria legal. Prescrever carbonato de cálcio junto com as refeições principais, nesse caso, seria uma alternativa. Porque eu não posso dar vitamina D ativa por causa do fósforo está muito alto. O cálcio dele está baixo. Talvez dar o carbonato de cálcio junto com a refeição, eu quelo o fósforo e reponho um pouquinho desse cálcio. Quando normalizar isso, talvez eu substitua pela vitamina D ativa. Então, essa é uma coisa muito clínica, mas é um exercício bacaninho. Realizar paratiroidectomia? Não, isso daí é em extremo caso, quando você tem o hiperparatiroidismo secundário já virando o hiperparaterciário, totalmente autônomo. Não vai nem cair na prova. Iniciar hemodiálise? Não, hemodiálise com base no fósforo e cálcio não tem sentido. Então, a alternativa correta seria, nesse caso, cálcio muito baixo ou baixo e fósforo muito alto, prescrever um quelante à base de cálcio para melhorar isso e depois você faz a transição. Pronto, tá bom, né? Acho que deu para responder algumas perguntas e ver que a gente abordou tudo isso na aula. Agora a questão final é ira, né? Até daqui a pouco.